Fala galera, beleza? Lucas Rodrigues aqui. E manos, já faz um pouco mais de 2 anos que eu venho morando aqui na Inglaterra. E morar na Inglaterra não é exatamente como vocês imaginam. Não é bem como nos vídeos bonitos do Instagram e nem mesmo do YouTube. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco da minha visão e contar sobre o meu dia a dia morando aqui. Se você tem o sonho de morar na Inglaterra ou até mesmo de conhecer, assiste esse vídeo até o final que eu garanto, eu prometo que você vai gostar. Então esse vídeo vai ser um bate-papo entre eu e vocês. Eu tô indo ali agora tomar um café no centro. Eu vou mostrar pra vocês a nave que a gente vai andar. É com muito carinho que eu apresento pra vocês a minha nova conquista aqui na Inglaterra. E galera, uma das primeiras coisas que eu tive que me adaptar quando eu cheguei aqui foi com relação ao clima. Eu sei que pode parecer óbvio, mas o clima ele acaba influenciando em muitos aspectos diferentes da nossa vida e até mesmo da nossa rotina. Então, para mim que vim lá de Santa Catarina e era acostumado a, no máximo, ter que usar um casaquinho quando fizesse frio, e no dia a dia, no geral, eu podia andar de bermuda, regata, mais à vontade. E hoje tá fazendo 3 graus e ainda tá uma garoa fina, então tá realmente bem frio. Eu tô com uma blusa, um casaco de moletom, esse casaco mais grosso por cima, luva, touca, e mesmo assim eu ainda tô passando um pouco de frio. E bom, se você não gosta de frio, não tá acostumado com isso, pode ser que você vai passar um pouco de dificuldade indo morar num lugar que faça tanto frio assim. Não que aqui seja um frio extremo, tem lugares bem piores, mas no inverno você vai enfrentar temperaturas ali beirando 0 graus, podendo chegar a -3, até -7. Também muita chuva, né? No inverno aqui chove com uma constância enorme. Isso tudo junto acaba deixando tudo ainda pior. Se você não é acostumado com frio, não gosta de chuva, provavelmente você ia ter um pouco mais de dificuldade para se adaptar aqui. E eu sei que falar sobre o clima é algo muito óbvio, todo mundo sabe. Mas, mano, às vezes coisas óbvias precisam ser ditas, entendeu? E tem outra coisa que é muito óbvio, que você vai ter que se adaptar quando chegar aqui, que é com a língua. Você vai precisar do inglês para tudo. Se você não falar inglês, vai ser bem complicado. Só que, mano, se você se esforçar e estudar e se dedicar, não ter vergonha, né? Você vai tirar de letra, você vai aprender. Eu tô indo ali agora tomar um café e eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu falo de inglês. Eu não sou fluente, eu sempre gostei de inglês, eu sempre estudei, desde o Brasil, desde a escola, na verdade. E desde que eu cheguei aqui, eu tento me colocar sempre em situações e de ter que falar com as pessoas, de ter que resolver problema. E isso com certeza me ajudou bastante a ter mais confiança e a falar melhor inglês. E é isso aí, galera. Chegamos aqui no Greggs. Vamos tomar aquele cafezão e vamos ver se a gente desenrola aquele inglês aí para mostrar para vocês. Hello, mate. Morning. Morning. So, how are you? Are you okay? I'm all good, you? I'm great, thank you. So, I got this toast here and this fries, and can I have a latte as well, please? I'll take, yeah. Is that everything? That's everything, yeah. I'll pay by card. Yeah, that's fine. I've got 20 seconds on the toast. Oh, okay, no problem. Cheers, mate. You have a good day. E o lanche já tá na mão. Batatinha, uma tostada e um café. E os pombos aqui já estão de olho também. E mano, isso é mais uma coisa que quem vem morar aqui tem que se adaptar, é com a alimentação. Então a alimentação aqui na Inglaterra é totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Você não vai encontrar arroz com feijão, e se você for querer comer alguma coisa na rua, você provavelmente vai ter que comer um lanche. Se você for querer comer comida, vai ser muito mais caro, entendeu? Caro e vai ser difícil de encontrar alguma coisa que você goste. Acho que essa é uma das coisas que eu mais sinto falta do Brasil, de poder acordar, ir numa padaria, pedir um café, uma coxinha, um pastel, uma cuca. Não que aqui a comida seja ruim, tem bastante coisas boas, ó. Essa tostada aqui, por exemplo, é muito boa. A batatinha também. E um cafezinho ao leite.
Mano, e essa refeição aqui custou 5 libras. Tá num preço bom. E manos, agora eu vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês aqui onde eu moro. É uma cidade que fica mais pro interior da Inglaterra, uma cidade que não é grande. Aqui é a praça principal da cidade, é literalmente o centro. Tem algumas lojinhas, exposições que tá tendo aí. E pra cá a gente tem a famosa Catedral de Peterborough. Essa viatura da polícia é bonitona, hein? Galera, já tenho bastante vídeo aqui no canal sobre essa cidade aqui. Depois que terminar esse vídeo, vocês podem ali dar uma olhada. Eu acho que quase todos os vídeos que eu postei até agora foram gravados aqui. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a cidade, sobre o lugar, é só dar uma olhada ali no meu canal. Eu vou deixar alguns takes que eu gravei aqui da catedral. Eu ainda quero fazer um vídeo visitando ela por dentro. Tem bastante coisa dentro também, é bem bonita. E eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Vou levar vocês para conhecer uma das minhas lojas favoritas aqui no Reino Unido. Ela se chama Saks. E mano, aqui tem de tudo que você imagina de tecnologia. São todos produtos que são de segunda mão, né? São produtos usados, mas em bom estado. Eles dão garantia. Eu me sinto uma criança quando eu entro aqui dentro. Aqui tem um iPhone 17 Pro Max branco de 2 TB, 1.800 libras. Caraca, é bastante libra, hein? S24 Ultra, 570, não tá ruim. PlayStation 4, 120 libras. Caraca, esse tá baratinho. PlayStation 5 Slim, 415. Esse celular tá no hype aqui. Google Pixel 10, 1.310 libras. Se você for lá dentro, você vai encontrar um monte de opção de celulares mais antigos, de todos os modelos. E você consegue comprar celular muito mais barato do que isso. E galera, outra coisa que faz muita diferença no dia a dia vivendo aqui na Inglaterra e que eu tive que aprender é a lidar e conviver com pessoas de culturas muito diferentes da minha. Aí você me pergunta, Lucas, mas os britânicos devem ser de boa, né? Sim, realmente, os britânicos são pessoas muito de boas. Eles são reservados, eles são educados. Eu posso dizer que até amigáveis, mas a questão é que você dificilmente vai encontrar um britânico aqui. Os imigrantes estão dominando tudo. E galera, é claro que eu estou exagerando, tem sim muitos britânicos aqui, mas também tem muitos imigrantes. Nessa cidade que eu moro, por exemplo, você vai ter grandes comunidades de pessoas do Paquistão, você vai ter uma grande comunidade de pessoas da Índia, pessoas de alguns países da África. Aqui também tem uma grande comunidade portuguesa e uma quantidade boa até de brasileiros também. Só que na minha cidade, no grupo que eu tenho de WhatsApp da cidade, ali tem mais ou menos em média uns 500 brasileiros. Eu acho que deve ter mais de 500 brasileiros aqui. Mano, vamos empurrar um pouquinho a bike aqui porque eu já tô cansado. Eu saí de casa hoje bem cedo, tava escuro ainda. E como eu tava falando sobre as pessoas que você vai ter que conviver aqui, ou trabalhar e tudo mais, pessoas boas e pessoas ruins você vai encontrar de qualquer lugar do mundo. Que você vai ser obrigado a interagir com todos os tipos de pessoas. E vai de você ver as que são boas para você ter perto ou você trabalhar com elas, e as pessoas que não forem boas ou que não valorizarem o seu trabalho ou não te tratar bem, você se afasta, entendeu? Eu tenho clientes paquistaneses, indianos, que eu troco ideia, que são super gente boa comigo, pessoas aí que eu tô há 2 anos trabalhando junto, sempre me trataram bem. Claro que tem muitas diferenças, não é igual um brasileiro com brasileiro, não é a mesma intimidade, né? Mas é legal você conhecer um pouco dessa diferença, né? Dessa diferença de criação e de cultura. Eu tenho alguns amigos brasileiros aqui, mas eu confesso que quando eu vim pra cá eu já tinha na minha cabeça que eu não ia me esforçar para me aproximar de brasileiros e de comunidade brasileira. Nunca foi meu objetivo. A minha ideia era vir pra cá, conhecer outra cultura e aprender outro idioma. Eu realmente estava determinado a melhorar meu inglês. Então não faz sentido você ir para um lugar aprender um idioma e você querer ter um monte de amigo brasileiro, andar no meio de brasileiro e falar português o dia inteiro. Então isso foi uma coisa que eu fiz e que eu recomendaria para você que tem o sonho de morar fora, conhecer outros lugares. Quando você estiver nesse lugar, talvez seja uma boa ideia você tentar não se aproximar tanto, sabe?
conhecer pessoas de outros lugares e com certeza você vai aprender bastante. E, manos, mostrar pra vocês agora um pouco da rua que eu moro aqui na cidade. Essa rua ela fica bem no centro. O problema de morar no centro é que você vai ter muita dificuldade para encontrar vaga para estacionar o carro. E essas vagas que vocês estão vendo aqui, os donos, né, eles sempre têm que pagar. Eles têm que pagar uma taxa anual para poder estacionar aqui. Se você estacionar aqui sem ser residente, né, sem morar aqui, no horário ali estabelecido, você pode levar uma multa. Mano, chegamos em casa, cansado. Vamos fazer um café e eu vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês. Aqui é a sala, cozinha. Eu me mudei, eu ainda não fiz um vídeo dessa casa, mas eu ainda vou fazer provavelmente, mostrando um pouco dela aí pra vocês. Deixa eu mostrar o quintal, eu acho bem bonito aqui o jardim. Aqui atrás tem uma shed, que é onde a gente guarda a bagunça. É uma casa bem grande, a gente tá alugando um quarto aqui, né? E fica bem no centro, então é uma localização boa. E, cara, a gente tá gostando bastante de morar aqui, é bem tranquilo. Essa deve ser a 7ª ou 8ª casa que eu moro aqui na Inglaterra nesses 2 anos e pouco que eu estou aqui. Eu já devo ter me mudado umas 7, 8 vezes, falando sério. Porque no começo você não vai alugar uma casa, provavelmente você vai morar num quarto. Pelo menos se você vier com o mesmo objetivo que eu. Eu não vim aqui atrás de luxo, não no início pelo menos. Eu vim para construir patrimônio e me desenvolver. Então você vai acabar tendo que morar num quarto, numa casa compartilhada. Eu não sei bem ao certo porquê, mas isso não tende a durar muito, sabe? Você chega num lugar, quando você está quase se estabilizando, alguma coisa acontece e você tem que ir pro próximo. E é a vida. Eu espero não precisar me mudar tão cedo, mas se isso acontecer, eu já estou preparado. Vou mostrar mais um pouquinho da casa para vocês. Eu não vou mostrar tudo hoje, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a casa. Lembra da regra de ouro? Carpete, tira o sapatinho, banheiro. E agora eu vou mostrar o meu quarto. Fica no último andar, é só esse quartinho que tem aqui. E olha a vista. E, manos, eu acabei de bater meus primeiros 100 inscritos aqui no canal. Eu queria dizer que eu tô muito feliz e agradecer a cada um de vocês que tá acompanhando, que interage, que deixa um comentário. Eu pensei em fazer algo legal pra vocês, então eu tive uma ideia. Olha só. Tá vendo esse potinho aqui? É o meu cofrinho de moedas aqui na Inglaterra, em libras. Eu já tava pensando em fazer um vídeo mostrando como que eu fazia pra trocar e quanto dinheiro eu tenho aqui. Então eu pensei, por que não fazer um sorteio pra galera aí? Então vai funcionar assim. Aqui dentro a gente tem libras, né? Mas eu quero o valor em reais. Eu vou trocar as moedinhas lá no dia, já vou fazer a cotação em reais. A pessoa que comentar aqui nesse vídeo o valor mais próximo ou exato vai ganhar 100 reais no Pix. E, manos, pode comentar quantas vezes quiser. A única regra é que você precisa estar inscrito aqui no canal. Quem chegar mais perto, então, vai ganhar um Pix de 100 reais. Não é muito, mas é honesto e já garante a picanha do final de semana. E, mano, a real é que esse vídeo já tá ficando um pouco grande demais.
Eu tenho muito mais coisa para falar, mas o vídeo vai acabar ficando muito grande. Eu acho que eu vou acabar fazendo uma parte 2 ou falando sobre isso em outros vídeos. Então eu realmente espero que isso tenha feito sentido para você. E eu tenho certeza que se você tem planos de morar fora, agora você está um pouco mais preparado. E a gente se vê no próximo vídeo. Por hoje é isso, um abraço e valeu!